Olha, vamos combinar, poucos filósofos intimidam tanto quanto Friedrich Nietzsche, né? Só de ouvir o nome a gente já pensa em ideias super radicais, naquele bigode imponente, mas a verdade é que no coração do pensamento dele tem uma pergunta, uma questão que, para ele, a nossa civilização precisava encarar de frente e com urgência. E a resposta que ele dá, bom, ela é tão radical quanto o próprio filósofo. Essa aqui é talvez a frase mais famosa e com certeza a mais mal compreendida dele. Isso não é um grito de vitória de jeito nenhum. Para o Nietzsche, isso é um diagnóstico de uma crise profunda. A morte de Deus não é um evento literal, claro. É sobre o colapso da base, do alicerce, sobre o qual toda a moral, todo o propósito e os valores do Ocidente foram construídos por séculos. Basicamente, o chão sumiu. E aí fica a pergunta, né? Se a base que dava sentido para tudo desmoronou, o que impede a gente de cair num abismo de desespero, de falta de sentido? Essa nossa análise de hoje é sobre a resposta do Nietzsche para essa pergunta. Uma resposta que ele nos deu através daquele personagem profético dele, o Zaratustra. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com o diagnóstico do problema, o tal do niilismo. Depois, vamos investigar de onde ele veio e qual o caminho para uma transformação espiritual bem profunda. Aí, a gente vai encarar o teste mais difícil de todos para o amor à vida, o que vai nos levar, finalmente, à visão do Nietzsche para o futuro da humanidade. A morte de Deus na prática significa que aqueles valores absolutos desapareceram. Pensa bem, sem um juiz divino, conceitos como bem e mal, propósito, verdade, tudo isso perde aquela autoridade universal. A humanidade fica meio que à deriva, sabe? Sem uma bússola moral. E é isso que é o niilismo. É a doença que o Zaratustra veio curar. É aquela sensação de que, se Deus não existe, então talvez nada mais importe. Como o próprio Nietzsche escreveu, o ser humano preferirá sempre querer o nada a nada querer. O niilismo vem e preenche esse vazio, só que ele preenche com escuridão. Então a grande questão é, como a gente supera isso? Para entender a doença, o Nietzsche faz um trabalho de detetive. Ele cava a fundo na história dos nossos valores. Ele usa um método que ele batizou de genealogia, para descobrir não o que são nossos valores, mas como eles surgiram e quem os criou. E nessa investigação ele descobre uma batalha bem antiga. De acordo com a análise do Nietzsche, a moral tem duas origens possíveis. De um lado, a moralidade nobre, que nasce da autoafirmação. Os poderosos olham para si e dizem, nós somos os bons. E tudo que é diferente, bom, é mal. Do outro lado, a moralidade escrava, que nasce da reação, do ressentimento dos oprimidos. Ela olha para os mestres e diz, eles são maus, e por tabela, nós somos os bons. O argumento do Nietzsche é que foi essa segunda moralidade que venceu no Ocidente, e isso nos levou a valorizar coisas que negam a vida em troca de uma promessa num outro mundo. Agora, superar milênios dessa moralidade que nega a vida, isso exige uma transformação espiritual gigantesca. E o Zaratustra nos conta uma alegoria para essa jornada. Funciona assim. Primeiro, o espírito precisa ser como um camelo, forte, carregando todo o peso da tradição, do dever, do tu deves. Depois, lá no deserto, ele se transforma num leão. E o leão destrói esse dragão do tu deves com um rugido poderoso. Eu quero. Mas essa liberdade que o leão conquista é só o começo. Para criar algo novo, o espírito precisa se tornar uma criança. Um novo começo, uma roda que gira sozinha, um sagrado sim para a vida, capaz de criar seus próprios valores a partir da inocência da brincadeira. Então, depois de destruir os valores antigos e se tornar capaz de criar novos, o espírito encara o seu maior desafio, um pensamento que Nietzsche descreveu como o mais pesado dos pesos. Olha, é muito importante entender isso aqui. Para o Nietzsche, isso não é uma teoria de como o universo funciona, tá? É um teste psicológico. A questão não é se a vida realmente se repete. A questão é, alguém conseguiria amar a própria existência a ponto de querer que ela se repetisse para sempre em cada mínimo detalhe? Pensa nisso um pouco. Não é só reviver os momentos bons, as alegrias. É reviver cada erro, cada vergonha, cada perda que doeu, cada segundo de tédio. Tudo isso. De novo e de novo e de novo. Para sempre. Sem tirar nem pôr. Para muita gente, essa ideia seria um pesadelo, né? O tal peso mais pesado. Mas, para o Nietzsche, o objetivo é chegar num ponto de amor tão profundo pela própria vida, com tudo que ela tem, que se possa responder esse demônio com alegria. É isso que ele chama de amor fati, o amor ao destino. Não é só aguentar o que aconteceu, é amar, é desejar que aconteça de novo. É a afirmação máxima da vida. Ok, mas qual é o objetivo dessa transformação toda? Quem é essa pessoa capaz de passar no teste do eterno retorno? Bom,
Nietzsche dá um nome para ela, o Übermensch, que a gente costuma traduzir como super-homem. E calma, o Übermensch não tem nada a ver com uma raça superior ou um herói de gibi. É um ideal, é uma direção para onde a humanidade pode ir. É quem cria os próprios valores, sem precisar de muletas de outro mundo. É o sentido da Terra. É aquela pessoa que, depois de passar por todas as metamorfoses, vive de um jeito que pode gritar sim para a eternidade. Para Nietzsche, a humanidade não é um ponto final, é uma ponte. A gente está ali, suspenso sobre um abismo, entre nosso passado animal e o futuro em potencial do Übermensch. A cura que o Nietzsche propõe para o niilismo não é uma resposta fácil, de jeito nenhum. É um desafio. O desafio de se tornar essa ponte, de criar valor no mundo que parece não ter sentido e de amar o próprio destino a ponto de desejá-lo para sempre. A pergunta que ele deixa no ar é: será que estamos à altura dessa tarefa?